Bom dia, gente, tudo bem? A aula de hoje é uma aula muito maravilhosa, que é trigonometria. Gente, eu sou mega suspeita, mas eu amo trigonometria. Trigonometria, Bhaskaras, Pitágoras, são coisas que vocês vão usar assim pra vida, tá? E trigonometria é uma matéria que vai estudar basicamente os triângulos. Lembra que eu falei que o triângulo é a figura mais importante aí no nosso sistema geométrico? Ela é tão importante que ela tem um sistema só para ela, que é o sistema trigonométrico, tá bom? E aí tá lá na página 104, gente, nós demos uma bela de uma pulada aí nas aulas da página 102 e 103, tá? Que é exercício de desenvolvimento, era um exercício pra gente fazer em aula, pra ser gostoso. Já que a gente não tá tendo essas aulas, né, vamos fazer mesmo os exercícios do capítulo. Por isso que a gente foi direto aí pra página 104. Coloquei aqui um triângulo retângulo pra gente relembrar alguns pontos. Triângulo retângulo, qualquer triângulo que tenha um ângulo reto. De frente para o ângulo reto é a minha hipotenusa, e aí eu tenho meus dois catetos. Todo triângulo tem 3 ângulos. Triângulo, 3 ângulos. No caso desse triângulo, que é um triângulo retângulo, um dos ângulos mede 90 graus. E os outros dois medem quanto será? Pessoal, a soma dos ângulos internos de um triângulo, qualquer triângulo, triângulo retângulo, triângulo acutângulo, triângulo isósceles, equilátero, qualquer triângulo, a soma dos ângulos internos tem que ser, ó, vou escrever aqui, soma dos ângulos internos igual a 180 graus. A soma dos ângulos internos de qualquer triângulo, 180 graus. Nesse caso aqui, como um dos ângulos já mede 90 graus, a soma de alfa mais beta tem que dar mais 90 graus. Tudo bem? Tranquilo até aí. E aí tem uma parte que fala sobre cateto oposto e cateto adjacente. A gente já viu sobre isso lá nas primeiras aulas do semestre. Lembra? Acho que vocês vão lembrar. Que a gente tinha lá as associações entre um triângulo e outro, qual que era o cateto oposto, qual que era o cateto adjacente, a gente já viu. Mas vamos relembrar. Olhando esse triângulo, qual é o cateto oposto e qual que é o cateto adjacente? Não dá para te falar qual que é o cateto oposto e qual que é adjacente. Eu preciso saber em relação a qual ângulo a gente está falando, tá? Por exemplo, ó, a hipotenusa vai ser sempre a hipotenusa. Não estou mexendo com ela. Estou mexendo com os catetos. Qual cateto é oposto e qual que é adjacente? Depende. Quando eu estiver me referindo a alfa, ó, a alfa está aqui embaixo. Qual é o cateto oposto? É o que está lá do outro lado. Qual que está lá do outro lado? É aqui, ó. Vou chamar esse cateto aqui, gente, de Azinho. Não, vou chamar de B, né? A gente tá sempre falando de B e de C. Não vou mudar, não. B e C, pronto. Qual é o cateto oposto a alfa? O cateto oposto é o cateto B. E o cateto adjacente a alfa? Adjacente é o vizinho, é a medida que está ajudando a formar o ângulo alfa. No caso, é esse Czinho aqui. Cateto oposto é o que está lá do outro lado, B. Cateto adjacente é o vizinho, é o C. E se eu estiver me referindo a beta? Qual que é o cateto oposto a beta? Oposto é o que está do outro lado, agora já é Czinho. E o cateto adjacente é o que está do ladinho, Bzinho. Tá bom? Então, tá bom. A explicação desse, gente, é só isso, é bem tranquilo. Vamos já para os exercícios da página 105. E eu vou conversar só com vocês a respeito deles, tá? Ó, o número 1, nós vamos colocar verdadeiro ou falso. E o número 2, tem aqui um triângulo. E aí tem uma perguntinha, né? A, C e B. E aqui é um triângulo retângulo. Vamos lá. Então, número 1. Julgue verdadeiro ou falso cada afirmativa e, em seguida, justifique as falsas. Então, tá bom. Primeira afirmativa. A hipotenusa de um triângulo retângulo é o lado oposto ao ângulo de 90 graus?
Vamos ver. A hipotenusa é o lado oposto ao ângulo de 90 graus? Sim. Então, o primeiro já é verdadeiro. Segunda afirmativa. O cateto oposto ao ângulo de 90 graus é a hipotenusa? Gente, a hipotenusa é sim o lado oposto ao ângulo de 90 graus, mas ela não é um cateto. Ela é a hipotenusa, gente. Ou ela é hipotenusa ou ela é um cateto. Não é verdade? Ó, olha a primeira afirmativa. A hipotenusa de um triângulo retângulo é o lado oposto ao ângulo de 90 graus. Fechou? E a segunda afirmativa fala, o cateto oposto ao ângulo de 90 graus é a hipotenusa. Não, gente, ou é cateto ou é hipotenusa. Por isso que ela tá falsa, tá? Justifiquem aí da maneira que vocês entendam, mas não tem como ela ser cateto e hipotenusa ao mesmo tempo. Ou é cateto ou é hipotenusa. E se estiver na frente do ângulo de 90 graus, ou seja, do lado oposto ao ângulo de 90 graus, é uma hipotenusa. Fechou? Só isso. Então, é falso. Terceira afirmativa. Cada ângulo interno de um triângulo possui um cateto oposto e um adjacente? Gente, dá uma lidinha nessa observação que está logo aí em cima, ó, nesse quadradinho vermelho. Essas relações existem apenas para os ângulos agudos de um triângulo retângulo. Então, essa associação de cateto oposto e cateto adjacente só funciona para ângulos agudos de um triângulo retângulo. Então, não é qualquer triângulo, tá? E aqui está falando, cada ângulo interno de um triângulo, ou seja, qualquer triângulo, possui um cateto oposto e um adjacente. Não, só os ângulos agudos é que seguem essa regra, tá? Então, falso também. Número 2. Qual é o cateto oposto no triângulo a seguir? Dá uma olhadinha para o triângulo. Qual que é o cateto oposto? Depende, gente. Não dá para saber qual que é o cateto oposto. Ele não está falando que ângulo que ele está falando, de onde que ele quer. Será que ele quer aqui de baixo? Aí seria esse. Ou será que ele quer aqui de cima? Porque daí já seria esse. Não tenho como responder. Então, não é possível responder sem a referência de um ângulo agudo específico. Tudo bem? Então, esse aqui, gente, não é possível responder sem a referência do ângulo agudo específico. Tudo bem? Acabamos até que resolvemos tudo, né, gente? Essa aula, por enquanto, é só isso, tá? Mesmo porque, né, sexta-feira, dá uma folga aí pra vocês. E aí, a partir de segunda, a gente começa realmente aí nosso capítulo. Tudo bem? Já dá pra sentir o gostinho dele. Agora fica pra segunda-feira. Gente, bons estudos. Até a próxima aula. Tendo dúvidas, vocês vêm falar comigo. Tchau!